noite. Que bom, que calor humano gostoso esse, né? Mas a gente tem que manter essa vibração, porque hoje não somos nós só que estamos aqui. Muitos que debandaram da vida antes do tempo correto estão aqui também buscando justamente se reencontrarem, porque foram justamente aí fora assabarcados para que viessem aqui, para nos ouvir, para sentir de nós todas essas vibrações. Nesse mês de setembro que se comemora, ou que se busca, não que se comemora, né? Que se busca transformar numa caridade tão imensa, que é o Setembro Amarelo. Aqui estamos nós para doarmos e para recebermos também. Porque nas máximas da caridade, receber também é caridade. Que nós possamos nos livrar dos nossos orgulhos, das nossas vaidades nesse momento, possamos vibrar com a espiritualidade maior através do pensamento em Francisco de Assis, um dos trabalhadores na seara do Mestre Jesus, para que todos nós possamos estar muito bem essa noite. Certa feita, um espírito que estava para reencarnar fala a uma entidade espiritual de uma determinada colônia e diz: será que eu posso não morrer? E a entidade diz a ele: sim, você pode não morrer. E como é que eu faço isso? Não reencarnando. Mas uma coisa você fique certa: jamais deixará de viver. O nosso tema hoje fala justamente sobre a debandada que muitos adolescentes, crianças e adolescentes, sem uma orientação mais precisa, se demandam da vida, desistindo com depressões profundas, alertando que nós não vamos expor aqui nenhuma questão técnica da mente humana, mesmo porque isso compete mais aos doutores da nossa psicologia, da psiquiatria, né, e tudo mais. Então, vamos ater a questão mais voltada à doutrina espírita. É comum que nós devamos saber o que nós estamos fazendo na Terra, de onde viemos e para onde vamos. Essa é a pergunta de sempre. E todos nós procuramos sempre ter, a cada um de nós aqui, uma opinião formada sobre isso. Eu sou um espírito, eu vim de alguma colônia da espiritualidade, vim para cá, renasci como homem ou como mulher, ou com tal ou qual situação, para que eu venha progredir, para depois eu voltar para a parte espiritual. Isso é um ponto. Mas é muito mais do que isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos fazer, além de tudo aqui, vencer aquilo que mais tememos: a morte. A morte não é algo palpável. Na verdade, ela é uma ilusão. E essa ilusão é proveniente justamente de nós, todos encarnados ainda, adentrados num corpo físico, que buscamos, através desse desprendimento, nos livrarmos desse temor. Mas os instintos de proteção, de defesa do organismo, que é próprio do organismo, como já dissemos outras vezes, nos impulsionam, nos aprisionam, e muitas vezes nós pensamos que nós somos ele. E quando vem as situações difíceis de encarar na vida, como as decepções, os desamores, nós mesmos que dizemos que nós, que viemos de outro local, que nós fomos alguma coisa no passado e agora precisamos expiar as nossas situações. Quando chega o momento das provas, a tortura nos trai, nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos vazios, não sabemos o porquê daquele movimento, o porquê daquele sentimento que tanto nos angustia. E essa angústia que nós temos é que nós precisamos tratar. E quando começa essa debandada, esse medo, vamos tratar dos adolescentes que receberam a nossa educação como pais, assim como nós um dia recebemos também a nossa educação como filhos, e muitas de nossas perguntas naquela época ficaram sem respostas. E nós tivemos que aprender a lidar com as situações, com as decepções, com os dissabores, com os desamores da vida, embaixo do chicote da própria vida. Alguns de vocês tiveram educação espírita, outros de vocês tiveram educação espiritualista. A diferença
é que, como já o dissemos, o niilista não acredita em nada. Em nada. O materialista só acredita nas forças da matéria. O espiritualista acredita na espiritualidade, na vida depois da morte, mas não quer dizer que acredite no intercâmbio. E o espírita é aquele que acredita na vida após a morte e acredita nesse intercâmbio. E é justamente dentro desse intercâmbio é onde está a grande ciência, da gente conseguir passar para as crianças a necessidade de manter e vencer na vida. Quantas vezes nós, dentro do lar, vemos crianças tristes, acabrunhadas pelos cantos. Observamos que muitas crianças são hiperativas, estão para lá e para cá, rindo, levar, esse menino, não sei mais o que eu faço com ele, menino levado, não para. Essa criança é saudável. Está ali cheia de alegria e vontade de vida, fora os outros problemas, adentrando simplesmente a questão da alegria. E outros são quietos nos cantos. Olha a gente com aquele olhinho branco, sem vibração, a gente olha aquele olhinho seco. Tem alguma coisa com ele. E quando nós não damos a atenção, achamos que isso é normal, que vai passar o tempo. Esse, quando chegam os momentos em que tem que ir para o colégio, sofre os bullying, não sabe lidar, é ameaçado no colégio e volta para casa deprimido. E não conta nada para os pais, porque eles lá disseram que se contar, ele vai apanhar mais quando chegar lá. Ou quando não ameaça os pais, faz toda aquela história. Bullying tem isso. Quantas vezes nós, pais, na esperança, quando tivemos uma vida muito difícil para conseguir um emprego, para conseguir estudar, para conseguir se formar, passam fome, ou passam algum outro desacerto, ou com enfermidade que seja. Quando se casa e tem um filho, meu filho vai ter tudo. Quero que ele nunca passe pelo que eu passei. E aí nós negamos a ele o direito de subir os degraus para alcançar as coisas e damos a ele tudo aquilo que ele sequer alça por merecer. O que nós criamos ali. A vida é 90 nãos e 10 sims. Se nós dermos somente os sims para ele, quando vem a negativa, o que será da vida dessa criança? Quando nós conseguimos passar por determinadas situações na vida, em que essas mesmas crianças dentro de casa fazem as perguntas, a idade do porquê, papai, por que isso, mamãe, por que aquilo, por que aquilo? E a gente, pá, menino, não me enche o saco não, você está perguntando demais, vai brincar. Quanto que aquela resposta seria um fator modificador na formação intelectual e psicológica daquela criança. Quantas vezes, muitos de vocês provavelmente, que quando ia às festas ou à casa dos coleguinhas, e vinham os pais tratarem os coleguinhas com tanto carinho e devoção, e a gente chegava em casa, olhava em casa, quando o pai vinha, a mãe ainda falava, você está fazendo ele, seu pai está vindo aí, hein? Pão, tremia o corpo todo. Não, minha mãe não gosta, minha mãe vai botar de castigo. Quando a gente está doente, a gente chega e a criança diz, não, eu não quero tomar injeção, não vou tomar injeção, pelo próprio medo que se coloca. Olha, se você fizer ato, vai tomar injeção. E depois diz que ele tem que tomar injeção. Como que ele vai encarar aquela situação? Mas a gente obriga ele a tomar injeção, porque a gente quer que ele esteja vivo. Agora, como ele vai estar vivo? Quando chega uma idade que a gente precisa exatamente dar a ele todo o suporte, desde criança, é de pequenino que se torce pepino. Precisa dar a ele a evangelização. Ah, ele não gosta. Já tentei, mas ele não gosta. E a gente não força. Quando a responsabilidade sobre ele, do sim ou do não, ainda não lhe pertence. Como diz no Livro dos Espíritos, se nós todos podemos pedir e as provas todas que nós vamos passar. A espiritualidade responde. Imagina uma criança gulosa. O que ela gostaria de ser quando crescer? Pipoqueiro, baleiro, doceiro, sorveteiro. Então, nós não podemos dar a ele, tirar dele aquele direito que é nosso, como pais, como orientadores, de dar a eles todo o suporte para que, quando vem a dificuldade, ele saiba viver dentro daquela dificuldade. Tem até uma música do Traje a Rigor, a maioria assim, que tem cabelo branco aí sabe do Traje a Rigor. Meu pai me dá muito carinho, o que você tem que você vive tão sozinho? Meu pai me dá apoio moral, não dá para ficar mal, não dá para ficar mal.
mas fica mal. Porque o que ele quer é crescer por ele mesmo. Ele precisa da negativa para aceitar a negativa. E por que eu não posso ter isso? Não pode ter isso porque você ainda não está na idade de ter isso. Como diz o Klinger, de que o filho nunca pode ter o celular do pai, da mãe. Ele tem que ter o celular simples. Mas o colega do colégio tem. A coleguinha do colégio tem um iPhone, será qual é o número que está agora, né? Ela precisa daquilo ali para que ela possa mostrar todo o poder aquisitivo que ela tem como uma vaidade. Não vai usar a maioria das coisas que tem ali, mas mesmo assim quer. E o outro quer, e o pai se sacrifica e dá. Aí quando vem um ladrão e rouba, e o pai não pode dar outro, ele cai em depressão. Vai aprender o não pela própria existência dele. Da onde começa, então, o processo de querer suicidar-se? Aonde começa esse processo onde nós, espíritos, queremos demandar da vida? Não lembramos da vida anterior, não sabemos de qual colônia viemos, nem sequer se viemos direto do umbral para cá, com a reencarnação compulsiva. E nós viemos para passar por todas as nossas provas e expiações necessárias ao nosso crescimento. Viemos passar pelo entendimento para que nós possamos saber vencer a nós mesmos todas as dificuldades. Vencemos a morte, vencemos as dificuldades. Quantas vezes a gente vai para a rua e vê as pessoas reclamando umas das outras a respeito, porque meu filho não gosta disso, meu filho não gosta daquilo. Vocês vão ao restaurante e vê as crianças com um prato de comida, frituras todas, verduras nenhuma. E a gente cai de perguntar, você não vai comer verdura, você não quer a verdurinha? Não, ele não gosta. A mesma situação agora. Mais tarde está com deficiência de determinadas propriedades da matéria. Mas o crescimento espiritual, essa evangelização é o único meio que a gente encontra de adentrar na criança, de colocar nela, nessa sementeira divina que é a criança, os princípios religiosos dessa religação ao mestre querido, ali a Deus, para que ele possa, desta forma, adquirir suporte para saber enfrentar as dificuldades de vida. Quantas crianças, vocês mesmos, eu passei por isso, né? As orelhas não cresceram, graças a Deus eu tenho orelhas pequenas, porque quando entrava no supermercado, na lojas americanas, né, que tinha os doces, as coisas todas, sempre na altura das crianças, de tudo colorido, que beleza era aquilo. E quando não dava para a gente se joga no chão e faz aquele berreiro, esperneia dentro. Fazia isso com minha mãe, porque com meu pai era diferente. A gente sabe com quem está fazendo, né? E chegava e queria, porque não, eu quero, não tinha, voltava para casa, os olhos querendo saltar e lágrimas descendo, como se aquilo tivesse sido a morte para a gente. Graças a Deus, meu pai não me deu. Se todas essas dificuldades que fazem com que a gente cresça, se toda aquela coisa que era antiga, por exemplo, né, digo isso, mas a gente precisa acompanhar a tecnologia. A gente vê os adolescentes sozinhos dentro dos quartos, quando antigamente, quando a gente estava, não é ser retrógrado, é tentar buscar uma coisa que poderia ser associada à modernidade. Quando se jantava todo mundo junto. Quando se almoçava todo mundo junto. Assistia a televisão, ficava assim, aquela fila, assim, né? Todo mundo do lado do outro. Se um encostasse o cotovelo no outro, você está pegando meu campo aqui, e ficava assim, aquilo, tocando sanfona. Né? Todo mundo que está rindo sabe como é que foi, porque fez isso também, né? Quanto a gente faz? Até que o pai dava um pito e a gente ficava ali. Quantas vezes meu bumbuzinho foi esquentado por aquele skate que era o chinelo do meu pai, era desse tamanho para mim. Não fiquei traumatizado. Hoje nós vemos os jovens com as cabeças vazias, não conseguem conversar, não conseguem, passam pela sala, não falam com os pais, vão direto para o quarto, lá ele liga a televisão e pega o celular e fica direto ali, dentro do mundo dele, aonde nós espíritas que temos conhecimento disso, sabem que ele não está sozinho. E ele é uma criatura que veio para desenvolver-se, para crescer espiritualmente, para adquirir maturidade espiritual. E nós o deixamos sozinho, dentro do seu mundo, não sabemos sequer onde ele está, com quem ele está falando, e com quem está falando. Quando faz o culto no lar, meu filho vem fazer, não gosto não, eu acho isso um saco.
E não vai, e não vai, e não assiste. Se colocar ele sentado lá, fica de cara emburrada, aí vai estragar o culto lá, vai fazer oração, menino, você fica de... Não, deixa, mas ele tem que estar lá. Ele não vai ouvir sozinho. Nós, espíritas, sabemos disso. Quantos têm o privilégio de saber essas coisas? Quantos estão aprendendo as coisas cegamente, mas estão seguindo aquilo ali de uma forma impositiva, mas estão conseguindo vencer, porque quando vier a dificuldade, vier o não, vier aquele problema do colégio de bullying, quando vier o problema de dar uma nota baixa que ele não conseguiu vencer, ele vai lutar de novo, ele não vai mentir para você. Onde a gente não precisa ser pai, há momento que a gente tem que ser amigo. A filha precisa ter a mãe como a melhor parceira e amiga, porque ela vai contar tudo o que acontece. Forçou a barra, apertou, é igual água, bota água na mão e aperta, vai passar no vão do dedo. E ela vai mentir, porque eu menti bastante. Porque a educação era rígida, mas de uma forma ou de outra eu aprendi. Eu aprendi a adquirir novos conhecimentos, novos valores, e aí vem as decepções sentimentais, emocionais, os primeiros sims, e a gente jura que ama, que quer porque quer, aí depois vem a primeira decepção, e a gente sabe que adolescente, né, ama e desama com uma facilidade, né? Um dia está depressivo, não quer comer, não quer beber, não quer tomar banho, não quer nada. Passou aquela semana, ou 2, 3 dias, conheceu outra pessoa, já está morrendo de paixão. Então, choque, porque ele está entre a criança e o homem. Então, é um conflito o tempo inteiro em conflito. Todas as suas respostas, todas as suas perguntas precisam encontrar respostas. Capítulo 5 do Evangelho, justiça das aflições. Esse, para mim, todos eles são... Esse é o que eu mais gosto, porque ele fala diretamente, você acredita em Deus, então, para você acreditar em Deus, ele precisa ser infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Porque se assim não for, ele não pode ser Deus. E se ele assim o é, e nem mesmo pensando nisso, isso explica para nós exatamente a justiça das aflições. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que fulano tem mais, o outro tem menos? Por que quem tem mais pisa em quem tem menos? Por que quem tem menos muitas vezes precisa roubar para ter mais? Por que não há uma distribuição? Por que uns precisam lutar mais enquanto os outros tudo têm? Como disse no Livro dos Espíritos, há fator reencarnacionista que vai unir todas as religiões. Porque isso sempre existiu. Sempre existiu o fator reencarnacionista. Até o século VI, quando foi feito o concílio de Constantinopla, Justiniano precisava participar dele, porque ele conseguiu unir o Império Romano justamente ao cristianismo. E ele, como participava, e a esposa dele, Isadora, não é você, Isadora. Isadora, que tinha uma vida mundana, ele conseguiu tirá-la de lá e se casou com ela. E quando ele, ao se casar com ela, né, e ela queria, então, dessa forma, ajudar todas as outras meretrizes que trabalhavam com ela no local onde ele a encontrou, e tinham esperança de que ela iria ajudar elas também a sair daquela vida que ela estava ali, que muitas era pela necessidade, mesmo porque numa época onde a mulher não tem os valores que hoje tem, são difíceis hoje, imagina naquela época. A própria concepção bíblica dos mandamentos não tem um mandamento direto para a mulher, é não cobiçar a mulher do próximo, não o homem da próxima, não tem. Não tem. Naquele local, no Oriente Médio, a mulher era a posse do homem. Tanto que nos livros está lá, você vai perder o seu asno, sua mulher, as suas propriedades. A mulher era uma propriedade. Absurdo, mas era assim, lá naquele local. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio no Oriente, no Extremo Oriente, não veio na América, porque aqui só estavam os silvícolas ainda, né? Não foi no norte da Europa e nem no sul, ele veio no Oriente Médio, justamente onde estava o foco ali. E até hoje, ali é aquele mundo. As crianças que nascem lá, muitas delas, assim como nos países, alguns países asiáticos, algumas crianças onde existe extrema pobreza, jovens, para atender os anseios de muitos homens de dinheiro que se servem da inocência daquelas crianças. Essas crianças se mutilam, é um dos locais lá onde mais se pratica transplante de sexo. Muitos meninos são transformados em meninas.
E eles fazem aquilo como uma questão cultural, necessidade para ajudar a família. Muitos caem em depressão profunda e se matam todos os dias, centenas deles. Essa é a nossa tristeza, porque nós não conhecemos o capítulo 5º do Evangelho, onde explica que o fator reencarnacionista, porque um sofre mais do que o outro, a necessidade da reencarnação, para que nós passamos, para que eles possam compreender, e você tem como responder a todas as questões que seus filhos vos lhe perguntarem. Onde nós precisamos adentrar os seus anseios, os seus desejos. Falar para eles quando estiver sofrendo, mas aconteceu isso, senta aqui, vamos conversar. A necessidade disso é para que você amadureça, mas esse sentimento está me corroendo, isso vai passar. E não deixar. Meu primeiro relacionamento amoroso, que demorou, e de repente, depois de 3 anos, nós terminamos. Quando terminamos, aí, meu mundo caiu. A gente sofre, a gente não quer comer, não quer beber, como eu estava falando. Toma banho obrigado, porque a gente está envolvido numa atmosfera toda de desar. Quando a gente coloca a nossa vida, o nosso coração na mão de quem também precisa que alguém segure seu coração. E minha mãe dizia para mim, coitadinha minha mãe, meu filho, isso vai passar. Cadê que eu entendia isso? E a mãe da outra também é a mesma coisa, pelas situações que aconteceram as coisas. Logo depois que aquilo desapareceu, vem outros, agora sim, agora com aquela experiência, eu estou no céu, agora eu sei o caminho das pedras. Quando eu fui pegar o caminho das pedras, veio outra pancada. Outro tombo. E cadê o apoio? Não tinha esse apoio. Não tinha esse apoio. E depois que aquele passou, veio outro. E esse outro veio e eu, beleza, agora estou amando. Que beleza, sou feliz. Igual pinto no lixo, né? Outra pancada. Eu sei, será que o problema sou eu? Aí alguém falou assim para mim, poxa, mas o problema é você. Eu disse, sim, eu não sei escolher. O problema sou eu. Vamos falar mais pertinho, né? Muito bom. Então, o que acontece? O problema era eu. Porque eu não sabia escolher, eu não sabia me comportar, porque eu nunca tive educação sexual. Porque o mito do sexo sendo visto como algo imundo. Já contei para vocês que, como criança, se eu não tivesse o suporte espiritual da minha própria vida, da minha missão que eu tivesse aqui, eu talvez já tivesse debandado também. Porque a primeira parte da melhoria do espírito é o arrependimento. O arrependimento é a primeira fase de que o espírito vai começar a melhorar-se, porque ele reconhece o erro. Mas, além de reconhecer o erro, é primordial que a gente saiba de todas as responsabilidades dos erros cometidos. Porque nós vamos ter que passar pelo buril para consertar exatamente todo aquele erro que cometemos. Não adianta ficar de joelhos e pedir perdão a Deus, porque Deus não se ofende. E quando nós pedimos a Deus que nos perdoe, é porque nós estamos pedindo que se doe a toda a nossa volta, e isso Ele o faz. Nós estamos dizendo que estamos comprometidos a não fazer de novo. Mas quando a gente ora e confessa todas essas coisas, agora sim, eu saí e confessei tudo. Estou de tanque cheio, posso gastar tudo novamente. E a gente acha que o perdão das ofensas não é aquilo que faz com que a gente caia, mas é o perdão das ofensas. Porque a gente coloca ainda como aquele ensinamento antigo, como se Deus se ofendesse com aquilo que nós fazemos. Não passamos isso para as crianças, que você é quem semeia. O que você semeia, você vai colher. Há um vídeo muito interessante de uma mãe na internet, onde tem... Vocês podem até usar, viu? A mãe dando comidinha para o filhinho. Ela pega, tem um ursinhozinho desse de pelúcia, e ela bota o ursinho junto com o menininho. Aí ela pega e dá a comida para o menino. O menino fecha a cara e vira para o lado. Aí ela pega e dá para o ursinho. O ursinho está quieto, ela pega o ursinho e bate no ursinho, sacode e leva na boca do menino, o menino abre a boca e come.
Não precisou dar um tabefe nele. Imagina, já tem gente planejando, eu vou fazer isso. Né? Amanhã mesmo eu vou comprar um ursinho. O estoque de urso vai sumir da cidade aí. A maneira para descontrair vocês, mas isso é real. A maneira como nós fazemos o passamento vai ajudá-lo quando se tornar um homem. E antes de se tornar homem, é um adolescente. E o adolescente vive em constante conflito. Aonde os seres humanos são mais obsidiados dentro da comunidade, dentro de uma sociedade. É nas escolas. São frágeis. Parece que são fortes? Não são. São frágeis. São mentes fresquinhas, querendo valorizar-se, querendo que valorizem-nos. E vai lá, aquele que não tem o pudor e seduz aquela criança, ou para motivos sexuais, ou para motivos ideológicos, ou seja lá para que lado for, ou para simplesmente se aproveitar da inocência para ter algum benefício daquilo ali. E quando ele fica depressivo, ele não sabe que direção vai tomar, porque não teve o suporte para que ele saiba vencer aquela situação. As respostas que ele precisa nunca foi dada em casa. Todas as perguntas que ele fazia, simplesmente era dito, não me enche o saco agora não, que eu estou cozinhando. Não fala comigo agora, estou lendo jornal, estou vendo jornal na televisão. E ficam sem ouvir. Na hora da injeção para ficar bom, de uma gripe ou de uma enfermidade, ele dá a injeção. Na hora que ele precisa do evangelho inserido dentro dele, ele não leva o evangelho. E quando aqueles outros que não têm um fator reencarnacionista, que também o fazem muito bem, mas fazem o passamento até onde o nível de intelectualidade, ou pelo menos cultural, foi capaz de passar. Mas existem outras coisas a mais. Vou dizer um exemplo para vocês. Certa feita aqui em Macaé, o seu Pierre, para quem conheceu o seu Pierre, o pai era o sogro da Regina Célia, lá da Casa do Caminho, né? Pai de Pierrinho. Ele atendeu um pastor que chegou lá porque ele estava sendo obsidiado. E na igreja, os expurgos que fizeram, todas aquelas reuniões, aquelas correntes, nada fez com que aquele espírito que estava obsediando ele no sonho durante os dias conseguia tirar dele, afastá-lo dele. Porque era questão de quê? Da expulsão. Como é que você vai me expulsar? Eu sei o que você está fazendo. Eu sei quem é, eu estou com a minha mente fixa naquilo ali. Como que você vai conseguir fazer isso com um adulto? Quanto mais com uma criança. O espírito é incrível, porque criança é o corpo. Ele não consegue se manifestar mais porque o cérebro o impede disso. Então, nas reuniões que se sucederam, observou-se que aquele espírito obsediava aquele homem, porque foi dito a ele que assim ele estava enfermo, assim que ele desencarnasse, ele ia ver quem? Jesus. Ele ia ver Deus, ia ver Jesus, porque é uma confusão, Jesus com Deus, que a gente, né? Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas ninguém sabe explicar isso aí. Né? Então, o que acontece? Ele estava obsediando porque ele não encontrou Jesus. Ele tinha a sua vida própria, e a igreja e tudo mais, mas ele tinha a sua vida própria, assim como todos vocês têm suas vidas separadas. E aquele homem, e aquele espírito obsediava ele, de forma ferrenha, porque ele mentiu para ele o tempo inteiro. Ou seja, ele nem sequer sabia que aquele homem estava achando que ele estava mentindo, quando ele não mentia. Ele falava aquilo que ele entendia também para aquele homem. Lhe faltou também mais subsídio para ele poder fazer alguma coisa com que aquele homem ficasse ciente das suas responsabilidades como ser humano, saber dizer sim quando precisa dizer sim, saber dizer não quando precisa dizer não, porque todas as dores que nós passamos é para o nosso próprio crescimento. Precisamos entender que as dores é que nos fazem crescer, não são as risadas, não são as alegrias, são as dores. As alegrias e as adversidades são elas que fazem com que a gente busque a solução. E cada vez que a gente busca uma solução, a gente está mais fortalecido. A criança está ali, o adolescente passando por aquele problema. Como é que está você, meu filho? Como é que foi no colégio hoje? Foi tudo bem? O que aconteceu? Como é que está lá? E seu coleguinha? Aí aparece com aquele coleguinha que você olha assim, é meio estranho, alguma coisa, e nem sabe se aquele coleguinha está obsidiando ele ou nada. Precisamos estar de olho. Hoje nós vemos as crianças tão vazias, as cabeças vazias, muitas delas. Vemos os jovens adolescentes, pré-adolescentes ou mais velhos um pouquinho também, com a mente vazia, não sabem conversar, não sabem pronunciar determinadas palavras, não sabem nem sequer se comunicar, se comunicam com os outros, seguem uma trupe. E o que eles fazem, a gente nunca sabe o que eles estão fazendo, porque eles se comunicam em códigos deles. Uma linguagem que eles chamam a linguagem tribal deles.
Tribal, porque eles chamam até de tribo, né? Que eles ficam e seguem aquilo dali, praticam coisas que eles não são aquilo, mas praticam para que tenham a certeza realmente que não são aquilo. E muitos deles não conseguem voltar depois, nas viciações de toda sorte, sexuais e toxicomania, né? Então, aonde está faltando em nós isso? Por que os adolescentes estão se demandando? Porque está faltando em nós, adultos, lutarmos mais, nos preocuparmos mais com a criação deles. Os valores, ensinar a eles os valores das negativas. Por que eu não posso ter isso se fulano tem? Você não pode ter, meu filho, por causa disso, cada um com suas razões, né? Seria leviano dizer alguma coisa. Explicar sempre, sentar, conversar, se não tem condição, que seja um psicólogo que busque, se é um terapeuta, busque alguém que possa auxiliar na educação dessa criança, como disse, como é que é o nome daquela argentina? Super Nani. Ela visitava a casa da pessoa, chegou lá, está a criança pintando e bordando. Ele era o rei da casa, filho único, estava lá, ele que era o rei da casa. Mandava em tudo. Quando ele fez uma coisa errada que a mãe falou, você vai ficar uma semana sem televisão. Não sei o que, eu não vou. Você vai ficar uma semana sem televisão. Vai lá para o cantinho do castigo. Aí tinha um banquinho e ele ficava sentado lá. Ele ia ficar uma semana sem televisão. Não uma semana sentado lá, né? Então, Super Nani olha e chega e está só observando. Aí o menininho fala, mãe, aquela vozinha, né? Aquele olhinho de gato de botas, né? Mãe, eu não vou fazer mais não. Não, meu filho, não vai fazer não? Não, eu não vou fazer mais não. Ah, tá bom, dá um abraço em mamãe. Mamãe veio lá e deu um abraço, dá um beijinho, mamãe, isso, vai fazer mais não, né? Não, vai não. Ó, só mãe, ó só, ó. Ah, eu posso ver televisão? Pode, meu filho. Ah, acabou. Está dominado, está tudo dominado nessa hora. Ele pegou o ponto fraco. A vozinha doce, aquela vozinha arranhadinha de porta de castelo abrindo, né? Cai todo mundo nessa. Todo mundo cai nisso, aquela voz chorosa. O olho, a gente não sabe como é que... O olho é assim, ele fica assim, ó. A gente não entende como é que o olho fica assim, na vertical, assim. Né? Sobrancelha aqui, e pronto. Aí falou aquela vozinha, mata a mãe então, meu filho. O pai é mais seco até nas coisas, assim, mas mata a mãe. Tanto que ele pede o pai primeiro, é malandro, ele pede o pai. Quando o pai nega, ele vai para a mãe. Mãe, meu pai disse isso assim, às vezes o pai nem falou nada, ele já vai na mãe, que ela vai dizer, você não deixou não, meu filho, pode ir sim. Aí a Super Nani observou, anotou, quando chegou da outra vez, ela veio descascando. Né? Olha, ele domina vocês, ele sabe exatamente o ponto fraco de vocês. E ele fez a arte, você disse para ele, para que se ele fizesse, ele iria ficar de castigo uma semana sem televisão, foi o que você falou, não foi? Foi. E pastor, ele pediu desculpa que não fazia mais, que você abraçou ele, tudo bem, deixou no cantinho do castigo, pronto. Quando ele disse que podia ver televisão, você disse que pode, mas ele disse que não ia fazer mais. Você acha que ele vai deixar isso? Se você disse para ele o mapa da mina, não. Ele vai fazer de novo e quando você botar de castigo, ele vai chorar e de repente vai dizer que ele se arrependeu e você vai liberar ele de novo. Você deve dizer para ele, sim, meu filho, não vai fazer mais não, tá bom, mamãe está feliz, dá um abraço, mamãe, dá beijinho, assim, posso sair do castigo? Posso ver televisão? Não. Ué, mas mamãe, eu não vou fazer mais não, não, tudo bem, meu filho, eu acredito em você. O que mamãe falou? Uma semana, então, você vai ficar uma semana sem televisão. Ela falou. Quando ele pensar em fazer outra vez, ele vai lembrar que você cumpre a palavra daquilo que você faz. E ele, então, vai pensar 2 vezes antes de fazer. Ele pode tentar outros artifícios, mas você vai estar de olho, porque ele é um ser inteligente. Tudo que se passa, as crianças estão observando. Eles se demandam da terra, uma coisa triste. A gente sabe, inclusive, a gente precisa estar olhando exatamente as crianças, porque os obsessores sabem que aquilo ali não é uma criança. É o espírito que veio, que está na fase de criança. E o objetivo deles é não deixar que ele chegue à fase adulta para começar a trabalhar em outra fase dele, para que ele se torne um homem que vai auxiliar, um ser humano que vai auxiliar a modificação do planeta. Porque aqueles que trabalham para a destruição dos valores morais no planeta são muitos. Muito mais elevados do que a gente possa imaginar, em inteligência, em capacidade intelectual, mas em moralidade não. Eles têm outros valores
Que o mal não é alguém chefiando uma coisa, o mal é todo um acontecimento que provoca as situações que nós vemos pelo mundo afora aí. Aonde existe a mentira, ele ali está. Se você olhou alguma coisa, aquilo não foi verdade, você está vendo que não é verdade, não propague aquilo. Não deixe que seu filho siga com aquilo, quer seja ele adolescente, não tenha medo de perder. O nós que temos que fazer é sempre fazer a nossa parte. Ah, mas é muito fácil dizer quando não se é o pai da criança, ou a mãe da... Sim, claro que é. Mas antes de ser pai e mãe, ele é nosso irmão. Antes de ser filho, é nosso irmão. E ele veio, essa consciência espírita, essa consciência da reencarnação é que traz a gente saber de toda a nossa responsabilidade sobre a educação, intelecto e moral daquela criatura que está ali, porque ela já tem isso nela, mas ela nasce ali para que possa, na fase infantil, ainda na formação do seu intelecto, ela receber novas informações, para que ela possa inteligir com aquilo ali, tomar aquilo como também uma verdade, quando ela vai experimentar, porque ela vai ver o nosso comportamento, vai ver, mas você faz isso, papai, fumar não faz mal? Faz. Meu filho, por que o senhor fuma? Aí você fica com aquela cara de tijolo, né? Sem saber o que vai dizer para ele, né? Papai, o senhor está com bafo de cachaça danado, o senhor bebeu, papai? A criança vai fazer o batizado, a gente não sabe do fator reencarnacionista, mas o espírita sabe. Aí pega só de 11, ao invés de fazer uma coisa cheia de graça, pela vida daquela criatura que está ali, que nós não sabemos quem é, a gente pega uma tampinha da garrafa de cerveja, coloca um pouquinho, dá para o neném beber, ei, vai. Que beleza, bastou aquela gotinha para disparar coisas nele, que pronto, dali ele já vai se tornando um dependente. Papai, eu quero isso, o senhor me dá? Dou. Como é que estão suas notas? Meu pai, certa vez, chegou para mim, eu era adolescente, meus 14 anos, os colegas tinham marcado para poder sair. Eu cheguei, rapaz, ó, meu pai está dando uma dura em mim lá, com o negócio de colégio, né? O que eu vou fazer? Ah, não tem problema, não adianta combinar. Ó, você vai lá, dá uma força para ele lá, né? Olha que para o mal tem tudo, né? Você dá uma força para o seu pai lá, meu pai era marceneiro, tinha um galpão, mais ou menos essa largura ali, assim. Aí, meu pai, então, estava cheio daqueles cabelos de anjo, que a gente chama aquelas, da plana que cai no chão. Eu peguei a vassoura, comecei a varrer, de manhã ajudar ele, tá? De tardezinha, assim. Aí está meu pai me olhando e tal. Meu pai era paraibano, daqueles mesmo que... turrão, minha mãe era mineira, juntou queijo com rapadura, você vê o que vai dar isso aí. E depois chegaram meus colegas lá em casa. Frank, ô, gente, vocês estão aí? Sobe aí. Mau teatro. Aí, vamos sair aí, a gente estava querendo ir na lanchonete, depois a gente vai para um aniversário aí e tal. Assim. Ih, cara, tá difícil aqui, pô, tô sem grana. Isso aqui. Aí falaram com o meu pai, é o Frank sair. Não, pode ir sim. Ah, pode, então, Frank, a gente passa aqui, tá hora, então tá bom, tá bom. Me arrumei depois, quando terminou aquilo tudo, tomei banho, me arrumei, todo bonitinho, cheiroso. Naquela época tinha uns perfumes que a gente ia numa festa, todo mundo tinha o mesmo cheiro. Né? Tinha um tal de perfume chamado Artimatic, os antigos sabem que é, né? Era um pretinho assim, ó. Todo mundo no baile tinha aquele cheiro. Igual Vitesse também, todo mundo tinha Vitesse. É ou não é, Elmo? Né? Moral da história, me arrumei todo, meu pai estava vendo televisão, eu passei na sala todo bonitinho, todo mauricinho. Pai, dá o dinheiro aí para eu poder sair, vou sair agora. Quê? Dá o dinheiro para eu sair, que o senhor diz. E tu está pensando que você me engana? Você só me engana quando eu quero. Tu vai estudar, porque é isso. Não adianta mandar os colegas virem aqui para fazer teatro para mim, não. Imagina a minha cara, meu pai. Quer dizer, eu fiz todo aquele teatro e ele estava sabendo o tempo todo daquilo ali. Mas ele foi duro e não deixou eu sair. Chorei, e fiquei com raiva do meu pai, porque nessa hora a gente odeia o pai. A mãe, a gente tem ódio, odeio você, e a gente diz essa coisa toda. Odeia nada. Como aquele psicólogo lá, paraibano também, esqueci o nome dele agora, Rossandro. Né? Vocês já viram quando ele fala que ele chegou para a mãe dele e disse: mãe, eu já comprei meu abadá, minha avó me deu, eu vou para você. Não vai não. Não, eu vou senão, não vai não. Você não vai ir. Falta 2 anos, vou.
eu vou aí, a senhora não manda mais em mim? Não, pode ter 40 anos que eu vou mandar em você. Enquanto você estiver aqui, eu sob meu jugo aqui, você vai mandar ela. Eu fiquei uma semana sem falar com ela. Aí ele falou, ela ficou um mês sem falar comigo. Não tem como. Então, aqueles que amam a gente, eles não vão corroborar com a nossa decaída. Porque eles sabem exatamente quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, fora o instinto daqueles que nós sabemos exatamente o que eles precisam. Nós precisamos valorizar a vida, dar a eles subsídios para que eles possam chegar, meios para que eles possam entender a razão que quando eles sentirem um não, eles sabem que aquele não é porque eles precisam aprender. E vai dizer, as minhas tias diziam assim, você sempre tem que falar, honrar o seu pai e a sua mãe, você sempre tem que dizer para sua mãe te chamou, para que está fazendo tudo e vai fazer, mas por quê? Para do que está fazendo, eu não tinha mais do que isso, era só isso, obedece e acabou e pronto. Meu pai mandava fazer alguma coisa, mas por quê? Porque eu estou mandando. Hoje é diferente, e precisa ser diferente, tudo evolui, né? E essa educação que eles me deram, me deu suporte para hoje, mas para eu chegar aqui hoje e estar falando com vocês, foi doloroso. Como muitos de vocês também têm condições de estar aqui falando, mas ainda não sentem vontade, firmeza para falar. Não são palavras bonitas, determinadas colocações, que vai fazer que alguém os ouçam. Né? É a verdade daquilo que você faz, porque ela precisa sair de você, não do que você lê, mas do que você compreende. Porque a Bíblia fala isso, o Evangelho do Espírito fala isso. Não fala não tem boca nem língua, não fala. Quem fala somos nós, quando lemos e damos a nossa interpretação, senão falaria a mesma língua para todo mundo, não, mas cada um tem a sua interpretação. Então as crianças estão precisando de nós. Vide na televisão o que acontece com as crianças. Perdidos. Não sabem para onde estão indo. Só estão indo, seguindo a manada. Um colega segue o outro, que o outro é muito amigo, e eu vou seguir ele, porque ele diz assim, se você perguntar por que ele está seguindo, ele não sabe. Ele só sabe que está indo. Está faltando o diálogo, porque a gente dá tudo achando que a gente, dando alguma coisa, vai ganhar o amor dos filhos. Não, nós estamos perdendo os filhos fazendo isso. Porque eles não sentem o amor e a preocupação nossa, porque depois, quando desencarnarem como espíritos, que a gente orar por eles, e de repente chegar até nós, e eles vão nos perguntar, mas nós vamos dizer, mas nós fizemos tudo para você, nós demos tudo para você, por que você foi fazer isso, se meter com isso? E quem disse que eu precisava daquilo que eu pedia? Eu queria que você me negasse aquelas coisas, para que eu me amadurecesse, para que eu pudesse vencer as coisas. E eu não compreendia, então, todo aquele movimento que tinha no meu corpo, do meu organismo, né, me deixando cabisbaixo, não compreendendo as razões daquelas coisas, eu comecei a sofrer as obsessões. As coisas que chegavam à minha mente, eu não conseguia compreender a linguagem. Eu só sei que eu sentia vontade de me jogar da janela, eu só sei que eu tinha vontade de pegar a faca e banheiro e cortar os meus pulsos. Eu só sei que eu tinha vontade de usar drogas até eu pegar uma overdose, alcoólica também, ou qualquer coisa semelhante. Eu queria tomar todos os remédios, para poder, tudo isso vinha até a mim, como muitos que estão aqui do outro lado, aconteceu isso. Arrependidos? Sim. E o que eles precisam? Do nosso carinho, da nossa compaixão, não de pena. Pena a gente tem para quem está fazendo agora. Eu tenho pena dos pais que passam a mão na cabeça dos filhos. Porque os filhos precisam desses pais. Os filhos precisam que nós venhamos a dar a eles todo o subsídio para que eles possam se desenvolver como seres humanos, compreendendo por que se chora. Por que chora? Uma menininha, uma criança de 5 anos nos Estados Unidos, a professora chegou na sala de aula, já contei isso para vocês, né? É como a gente tem que, mas é uma vida, aquela mesma história, né? A gente tem que reencarnar, vamos reencarnar as histórias também, né? A criancinha vai e a professora diz, olha, eu quero que todos vocês escrevam aí o que é a lágrima. Aí cada um foi escrevendo. E ela foi lendo. Chegou uma, chamou a atenção, ela perguntou, fulana, a menina veio, você escreveu uma coisa aqui interessante, você pode ler para a sua turminha? E ela, né, está naquela idadinha, era começando a ler devagarzinho, a professora pediu que ela falasse, ela foi e falou. Ela escreveu que a lágrima é um suquinho que sai pelos olhos quando o coração é exprimido. Entendeu? Imagina. E é exatamente isso que acontece. Porque quando o nosso coração é exprimido, a gente perde a noção de muitas coisas que a gente está fazendo. Tomamos decisões, e quando se está exacerbada a alegria, não se toma decisões.
quando se está exacerbado a raiva, o descontrole emocional, também não se toma decisões. Espera aquela adrenalina baixar, para ir meditar, para saber o que fazer. Capítulo 5 do Evangelho, justiça das aflições. Porque nem mesmo acreditando na questão da outra vida é capaz da gente chegar e saber como lidar com as situações. A gente precisa pesquisar, a gente precisa compreender, observar. As crianças precisam de uma religiosidade, mais do que de religião. Religião tem certos cultos, tem alguma coisa. Doutrina espírita, para mim, não é religião. É uma filosofia de vida com suas normatizações para que nós possamos seguir e conseguimos encontrar equilíbrio para a gente lidar com as situações da vida diferentes. Como que eu vou acreditar? Como que eu vou simplesmente dizer que uma pessoa sofre para a glória de Jesus? Como que eu vou acreditar que, como aquela igreja lá em São Paulo, que com som muito alto, tinha chovido, as telhas estavam enfraquecidas, úmidas, telhas de amianto, aquela vibração do som tremeu lá, aquele coisa lá, porque Deus não modifica as situações, as questões das suas próprias leis da física. E o telhado desabou em cima daquele povo todo, morreu bastante gente. Os que sobreviveram disseram, Jesus salvou a gente. E os que morreram? Jesus matou a gente. Deus sabe exatamente as necessidades de cada um de nós. Então, como nós podemos culpar a divindade, ou as responsabilidades, onde é nossa e onde nós nos precavemos das coisas? Não adianta, nós vamos passar por esse filtro, nós vamos passar por essa linha tênue da lei de causa e efeito. Não cai um fio de vossa cabeça, nem uma folha de uma árvore que não seja por permissão divina. Ou seja, que permissão é essa? Uma lei natural, biológica, física, química, não foge a isso. Tudo que eu sinto da pessoa que está do outro lado contra mim, tudo que eu sinto dela é o que está saindo de mim. Tudo que eu falo de outro é aquilo que está saindo de mim. As crianças precisam, desde cedo, começar a isso, precisam trabalhar. As crianças precisam de brincar, mas elas precisam de compreender a vida, precisam trabalhar sim. As crianças precisam adquirir a responsabilidade cedo, para que elas possam chegar e, quando crescerem como homens de responsabilidade. As crianças precisam de carinho, de afeto. Como diz o Klinger, bota a cabeça no colo da mãe, cata piolho aqui, né? E cata piolho, porque ali não está matando, não é questão de matar o piolho, é o carinho que está recebendo naquele momento ali. Quem que não gosta de cafuné? Né? Então, a doutrina espírita nos leva a entender também os problemas de obsessão, onde nós somos criaturas endividadas e os nossos comportamentos, muitas vezes obsessivos, vêm justamente dessa sintonia que nós abrimos campo. Dessas crianças que estão sozinhas dentro dos quartos, dessas crianças que estão sem respostas dentro de casa, dessas crianças onde o pai dá uma resposta, ela conta para o colega, meu pai também é chato assim, e bota fogo naquilo ali, daqui a pouco a criança não está nem falando com o pai ou com a mãe. Tem um vídeo também na internet da menina que agarra no cabelo da mãe e o pai, solta filhinha, solta o cabelo da mamãe, e a menina agarra, não, só isso. O que deveria fazer? O que vocês fariam? É o que deveria ser feito. Antes, teria que ter dado carinho e limites. Se nós não dermos limites, nós estamos criando suicidas. Nós damos só o sim. Todo não que vier depois, ela vai cair em depressão, porque ela não compreende. Esses homens barbados hoje, que estão matando as mulheres quando perdem, quando a mulher não quer mais, eles crescem sobre um sistema machista, muitas vezes. Estão acostumados a ter e maltratam a mulher, maltratam a esposa, maltratam o filho, e vão maltratando, até um dia, e é a única que dá amor a ele. Quando ela vai embora, a montanha se desmancha, e o mais valente dos homens chora como criança. E aí ele não suporta, porque ele nunca teve negativa na vida dele, aquilo para ele é a morte, ele tem negativa, podia ter negativa da mãe, do pai, menos da outra pessoa. Tudo, porque ele depositou a confiança dele ali, mas ele nunca fez por merecer aquela confiança, então quando ele perde aquilo, ele cai num abismo sem fundo, e vai caindo, e ele não sabe mais o que faz, e ele mata, e depois se mata, e aquilo nasceu quando criança, aquilo não veio adulto, aquilo veio quando criança. As nossas responsabilidades do nível de suicídios que existe no planeta hoje, a maioria deles, nas questões emocionais, as depressões que tem são enormes. Emmanuel aconselha,
Não se aproxime de nenhum coração, a não ser que você queira que aquilo dure uma eternidade. Nós nos aproximamos porque queremos uma eternidade? Não, nós queremos alguma coisa. Vamos dar uma ficada, né? Vamos ficar, vamos passear, vamos dar uns beijinhos, vamos ficar e acontecem coisas. Ninguém fica com alguém violentando ela. Precisa falar coisas. Então aí fala-se mentiras. E o outro coração que está doido por carinho, que não recebeu quando era criança. Recebe aquilo tudo. E depois o outro conseguiu aquilo que quis, abandona. E quando abandona, o outro cai. E quando cai, entra também naquele parafuso, naquele abismo sem fim e deseja a morte do outro, ou a sua mesma. Ou o mundo não me merece, ou eu não mereço esse mundo. Ou as duas coisas. Como diz Raul Teixeira, pessoa se tranca no banheiro, ela é capaz de passar pelo basculante e se jogar. De tão grande que é o fator obsessivo que ela passa. Fazer coisas que no estado normal ela não faz. A educação religiosa, a educação espiritual, o evangelho no lar, onde tem que estar presente. Não quero, deixa ele lá sentado, ele precisa ter obediência. Está no evangelho, obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão, e resignação é o consentimento do coração. Se ele tem aquela dificuldade e ele está ainda sob o jugo das ordens de quem tem ali, que ele fique ali. Eu vou sair de casa. Pois pode sair. Destruído por dentro. Ele vai para onde? Para a casa de quem? Logicamente que o que eu estou dizendo a vocês existe uma série de ponderações, né? Orientações até chegar a esse ponto. Eu tive uma esposa, parece que eu tive um monte, né? Tive 3, né? Fora aquelas outras que eu contei para vocês, que estancou cheio de linha, né? O filho dela, o pai sempre era separado, né? Logicamente, não podia ter 2 maridos. O ex-marido dela obsediava um dos filhos, dizendo que ia tirar ele dela. O outro, como era doentinho, não. Aquele ali, ele ficava sempre de ladinho ali. Aquele patinho feio, né? Moral da história. E ele, o garoto, sempre ameaçava a mãe. Mãe, se você fizer isso, eu vou morar com meu pai. Aí ela chorava. Aí uma tia chegou para ela, quando ele disser isso, você arruma as coisas dele, manda ele ir. Mas arruma as coisas dele. Ele não vai demorar 1 mês lá. E ele, quando falou, ela pegou, você pode ligar? Posso, ligou para o pai vai pegar. Pegou ele e levou. 3 dias. 3 dias. 3 não, foram 4 dias lá. Passou o final de semana, mas outro dia ligou para a mãe, mas porque a outra já tinha um filho do pai. Ele não era filho dela. Dificilmente, como perguntaram a Ramatiz, dizem que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. O que você nos diz a respeito disso? O amor de mãe é o amor desprendido, de resignação, de entrega, de sacrifício. Mas as mães só amam seus filhos. Não tem como comparar. Né? Então, quando ela foi, avisou para ele, e ele disse, não, você fica mais um dia aí. Aí ela tirou onda. Ele ficou esperando, não pode ser hoje, não, meu filho, agora vou ter que sair. Tá? Aí depois ele veio, nunca mais abriu a boca para falar nada. Porque não se pode dar a quem ainda não tem responsabilidade, a responsabilidade de decisões. Né? A doutrina espírita nos explica que todos somos espíritos encarnados em estado de adiantamento. Olhamos a criança, não veja a criança simplesmente, porque o que é criança é o corpo físico. A criatura está ali, é inteligente, sabe de tudo e ouve tudo, está com a antena ligada. Está o pai e a mãe conversando no sofá, conversando, todos cheios de ciricutico ali, namorico um com o outro, né? E a mãe fala assim, não, a Mariazinha está brincando com a bonequinha ali, não está virgem. Não, tudo bem. Então vamos conversar lá dentro. Aí foram para o quarto conversar. Aí falou assim, Mariazinha, o pai falou, Mariazinha, filhinha, sim, papai, fica ali na sacada ali e vai olhando a rua, tudo que você vê na rua você vai falando, tá? Que papai vai conversar um assunto sério com a mamãe. Aí foi para o quarto conversar, um assunto sério deles. Aí está lá ela falando, seu Joaquim está lavando o carro, Dona Fernanda está saindo para a feira com o carrinho, né?
seu Paulo está cortando a grama. O pai de Zezinho estão transando. Veio correndo, que deu para ver isso aí, minha filha? Não, papai. E como é que você sabe? Porque o Zezinho também está na sacada. Vocês vão enganar uma criança? Pensa que engana. Gostaram, né? Não engana. Está ali o espírito ali, a antena está captando tudo que está em volta. Tudo que está em volta. A nossa responsabilidade sobre os jovens, adolescentes, livrai-los do machismo, do feminismo, vamos colocá-los sem separativismo. Todos somos seres humanos, todos precisamos receber o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo respeito. Ensiná-los a se defenderem, a contarem todas as coisas que ocorrem no colégio, para vocês, né? Ou para os filhos de vocês, né? E vocês contem para os seus pais, porque ninguém vai amá-los mais do que eles. Não existe amigo na isso, porque na hora que o couro come, todo mundo corre e você fica sozinho. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos adentrar esse mundo para que não demande, porque a depressão é algo que destrói a pessoa de dentro para fora. Espíritos, como tem a minha irmã, se trancou no quarto, na escuridão, as janelas, ela colocou edredom nas janelas, tudo, aquela escuridão dentro do quarto. Eu entrei lá, pela mediunidade, eu senti aquelas vibrações pesadas e falei para ela tudo que estava acontecendo ali. Mas ela... A luz incomodava ela. Eu falei, a luz não te incomoda, não é a você que a luz incomoda. Você não está pegando só a pele, estava macerada. E eu consegui, graças a Deus, né, com a ajuda da espiritualidade, e agora chegar lá, a casa está iluminada, é outra coisa. Tem os problemas, e ainda de assumir, eu tenho síndrome de pânico. Eu tenho depressão. Eu tenho claustrofobia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vocês não têm nada, vocês estão com, e vamos tratar para que isso seja fora. Meu filho tem isso, seu filho não tem isso, seu filho precisa de amor, e se ele sofre alguma enfermidade, ele tem todo o campo médico para que possa ser levado a isso. Não negue a ele o direito de querer ele ter a alimentação correta, não negue a ele o direito de dizer não para ele, para que ele cresça como homem, porque ele se demanda. Tinha um programa de computador há pouco tempo aí, que era Momo, não é isso? Que as crianças se suicidavam, não é isso? Vocês imaginem isso, e as crianças faziam isso tranquilamente, sabiam que tinha que fazer, outro se enforcava, outro pulava da janela porque dizia que tinha que fazer para cumprir aquilo. Não deixem seus filhos sozinhos, ainda no meio de nós, eles não estão sozinhos. Quando a gente está pensando em alguma coisa para fazer, a gente levanta e está pensando a cabeça. Quando a gente está ouvindo, a gente está de cabeça baixa. É o momento que a gente precisa agir. Porque a depressão, quando chega, ela destrói. E assim como muitos músicos, muitos artistas, muitas pessoas de dinheiro, nada disso compra a liberdade, só o entendimento é capaz de fazer isso. Vamos ouvir uma musiquinha agora, antes de terminar? Não precisa botar o final todo muito longo, não, tá? No final, não precisa ser ele todo longo, não. Depois você vai diminuindo. O nome dessa música se chama Todo Mundo Sofre. É voltada mais para os jovens, porque é uma música jovem, né? Embora todos sejamos jovens, o corpo é que já não está na mesma coisa, né? Preste atenção na letra. Sometimes
Now it's time to sing along. Day is night alone. If you feel like letting go, when you think you've had too much of this life to hang on. Well, everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, don't throw your hand. If you feel like you're alone. No, 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 not alone. If you're on your own in this life, the days and nights are long. When you're sure you've had too much of this life to hang on. Well, everybody hurts. But sometimes everybody cries. Everybody hurts. Sometimes. Bom, gente, então é isso. Que a gente sabe que todo mundo chora, todo mundo sofre. É natural, mas esses sofrimentos, eles não vêm para nos colocar para baixo. São os nossos testes para que a gente vença. Todo problema que chega a nós, ele vai passar, e o tempo que ele vai durar é o tempo que a gente permite que ele dure. Se esclareça, ensinem as crianças, porque nós já fomos crianças. Aquilo que nós não tivemos, vamos dar a eles aquilo que nós não tivemos, mas não é fazendo todas as vontades deles, é dando a eles aquilo que nós tivemos, o esclarecimento, porque nós dependemos deles. E a quantidade de jovens, adolescentes, pré-adolescentes que estão se demandando da vida todos os dias por N motivos, por não compreender a existência, não saber por que dor, porque estão negando as coisas, porque estão dando muito e não estão cobrando. Nós temos todos os direitos, mas também temos obrigações. E é preciso que haja esse equilíbrio entre direitos e obrigações, para a gente possa ser merecedor disso. Como diz Meimei, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a como um celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalhe, esforça-te no bem. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Luta e serve, aprende e adianta. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, atormentando-te o ideal, ou aguilhando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que nosso dia amanhã, a nossa semana que começa, seja uma semana positiva para nós e as nossas crianças. Fiquem com Deus.